Na semana passada, nós tivemos numa igreja, né, num evento de aniversário também, e tivemos a oportunidade de ouvir uma irmã fazer uma exposição lá, a esposa do pastor Segundo. E ela, dentro do tema que ela estava desenvolvendo, ela mencionou um filme. O filme tem um nome estranho e o filme é estranho também, e a situação também é estranha. Obviamente fictício, mas é o estranho caso do Benjamin Button. Alguém já ouviu falar dessa história aí? Já assistiu? Então, para quem não conhece, essa história é um caso, sim, hipotético, né, de alguém que nasceu já velho. E aí ele vai rejuvenescendo com o passar do tempo. É uma coisa interessante de notar. E como que isso pode acontecer, né, num ser humano? Isso aí diz que há uma doença, né, o que acontece, é uma doença rara, é um síndrome que tem um nome estrangeiro complicado aqui, e que a pessoa ela tem envelhecimento precoce, né? Mas voltar até vai rejuvenescendo ao longo do tempo. Parece aquelas propagandas de cosmético, né, que tinha antigamente. Aí o pessoal mais jovem vai saber, aí tinha lá aquelas colorama, aquelas coisas lá. Mas, enfim, a palavra de Deus, ela traz uma mensagem extraordinária para a humanidade. Apesar de tudo que se fala contra a Escritura, e eu, como membro aqui do Ministério dos Gideões Internacionais, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu gosto de estudar, de fuçar, de ir atrás das coisas. E eu quero compartilhar com os irmãos, entre outros versículos, mas a ideia que está dentro do Provérbios, capítulo 4, versículo 18. É um texto conhecido, né, de muitas pessoas, né? E eu, particularmente, eu gosto muito desse texto, porque fala muito a mim todas as coisas que estão aqui, e eu desenvolvi a mensagem em torno disso, porque, na verdade, isso aqui é a história de todos nós, cristãos, que um dia estávamos mergulhados numa escuridão absurda, que não tínhamos salvação, e o Senhor olhou para a gente e Ele fez algo extraordinário, apontando um caminho aqui, né? E aqui, lendo então o texto, na minha versão, é a versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Vamos orar? Santíssimo Deus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento aqui na tua casa, Deus, em que o Senhor nos dá o privilégio de compartilhar uma porção da tua palavra com os nossos irmãos e seguir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa fazer com que o entendimento desta mensagem produza, Senhor, resultado aqui, produza salvação àqueles que estão vacilantes, produza, Senhor, uma decisão de seguir com mais firmeza ao teu evangelho. Algo que nos chama a atenção nesse texto então, as expressões que aparecem aqui e que cabe a gente fazer algumas considerações. O caso do filme lá, ele reporta, hipoteticamente, mas na vida real aconteceu conosco uma deformidade, uma deformação. Nós nascemos já predestinados a sucumbir. A palavra de Deus, no Evangelho de João, diz assim que aquele que não tem Jesus, aquele que não recebe a Jesus na sua vida, diz que a ira de Deus sobre ele permanece.
Então, se permanece, é porque ela já está lá. E é necessário uma intervenção divina para remover esse mal da nossa vida. Algo extraordinário, alguns autores e pregadores judeus, que são cristãos, eles têm um entendimento um pouco mais aprofundado na questão da semântica, das palavras, do significado das coisas ali, né? Então tem um deles, que inclusive é meu xará, chama Mateus, ele diz, o entendimento dele, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia, é uma construção que ele faz, uma construção exegética, né? Ele diz o seguinte, que aquilo que aconteceu conosco, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituído o sentido daquela expressão que o apóstolo Paulo colocou lá. O apóstolo Paulo era um rabino judeu, que é alguém que perde, que tira a sua roupa. Você estava revestido com a glória de Deus e você foi destituído dela. Então, segundo o entendimento desse pregador, aquele revestimento era a luz de Deus, porque éramos semelhantes a Deus. Ele nos criou com a sua imagem conforme a semelhança. Entretanto, o pecado trouxe como consequência uma deformação em todos nós, de maneira que agora o Senhor precisou intervir nesse estado de coisas para mudar esse caminho. E aqui a gente vê uma situação ainda que o homem que agora que perdeu essa roupa, essa veste de luz, e o Senhor interviu para restaurar isso aqui. Figuradamente, lá no Jardim do Éden, quando o Senhor foi cobrir aquela vergonha do ser humano, ele colocou túnicas de peles. Fez túnica de peles. Para que haja pele, precisa tirar o couro, a pele de algum animal. E não deve ter sido só um. Não deve ter sido só um. O homem passou, então, a partir desde aquele momento, a procurar subterfúgios e caminhos pelos quais ele pudesse ir, onde Deus não ouvisse. Gente, o relato diz lá que no Jardim do Éden, quando o Senhor chamou Adão, ele se escondeu. E ele falou que ele se escondeu porque estava nu, teve medo, etc, etc. Todo esse transtorno aconteceu. Vamos seguir aqui. A palavra de Deus diz ainda que o remédio para essa deformidade, para esse mal que aconteceu conosco, é Cristo Jesus. E lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, que agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, fala também o seguinte, não há um justo sequer, nenhum justo. E como é que a gente resolve essa equação aí, Mirão? Não tem nenhum justo, mas o Senhor fala que se você entendeu ali está em Cristo Jesus, você agora, você não é mais aquele injusto, você deixou de ser pecador? Equação difícil de resolver, pastor? Como que é isso? Meus irmãos, Jesus, quando estava andando entre nós, né, por vezes, ele se deparou com embates difíceis, com pessoas que tentavam colocá-lo em situação complicada. E ali, depois de ter o Sermão do Monte, quando ele falou sobre ansiosa solicitude pela vida, de buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas acrescentadas, o Senhor condenando a avareza, e toda aquela perspectiva que as pessoas buscam pelas coisas materiais, todo esse sofrimento que vem dessa coisa, o Senhor Jesus, num dado momento, ainda pouco depois daquele episódio, tem a questão do adultério. Quando
ele fala que aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E aí ele fala, não, o negócio vai um pouco mais além. Se você somente olhar para um desejo, para uma pessoa, para uma mulher que não é a tua, você já cometeu adultério no seu coração. Aí aparece um jovem rico depois e fala que ele quer seguir Jesus por onde for. O Senhor fala para ele vender as propriedades dele e dar aos pobres, e ele era pegado naquilo. Daqui a pouco eles falaram, então quem é que vai se salvar? Não há um justo, nenhum sequer. E aí, meus irmãos, esse troço chegou num campo extraordinário da intervenção de Deus. Porque por meios naturais é impossível se alcançar isso. Porque nós não temos como resolver essa equação. Nós somos injustos. Nós nascemos já herdamos uma deformidade que precisa ser retirada ao longo da nossa vida, e o Senhor, como que Ele vai puxando aquilo, apontando o caminho para onde se deve andar. E aí, nós vemos que a salvação, o Senhor, quando vai responder, quando eles perguntam, então, quem é que vai ser salvo? Senhor, como que a gente resolve essa equação? Como que a gente tira e acha o X do problema? Aí o Senhor responde assim, o impossível para Deus é possível aos homens. É aquele contexto complicado lá da agulha, não é isso? O impossível aos homens é possível a Deus. Aquele contexto do camelo no fundo da agulha lá, porque é mais fácil isso acontecer, o camelo passar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Então ele falou, a casa caiu, ninguém vai ser salvo. Então eles falaram, então, essa equação não tem solução, estamos todos perdidos. Mas aí, isso mostra que a salvação, esse ato de Deus para nós, é um milagre. É um milagre, porque é algo sobrenatural. Como é que a gente vai entender que a pessoa que recebeu o Novo Testamento, daqui a pouco ela lê aquilo ali, o Espírito Santo fala naquele coração e ela muda completamente a vida daquela pessoa? Meus irmãos, é que o Fernando não conseguiu aqui, tinha muito tempo para passar aqui, a gente passa a noite inteira, né, Fernando? Compartilhando testemunho de pessoas que mudaram por causa da palavra de Deus. Esse milagre extraordinário que o Senhor começa a colocar. Sabe, o Senhor pega e Ele coloca um facho de luz no nosso caminho, para mostrar por onde que a gente deve andar. E aqui, em que caminho, então, andar? É muito fácil a gente ver os caminhos em que não se deve andar. E aqui eu vou enumerar alguns aqui. Né? Salmo 1 fala assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então está aqui um caminho pelo qual você não deve andar, pela vereda dos maus, pelo caminho dos ímpios. O texto que nós lemos aqui, no versículo 4:19, diz assim que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, na língua hebraica. Em alguns poucos lugares tem uma outra língua colocada aqui, mas é muito pouco, né? Lá no livro de Esdras é muito pouca mudança. Mas a expressão que aparece aqui para o justo, que é da vereda do justo, não é a mesma do caminho do pecador, do caminho do ímpio. São duas palavras diferentes. A primeira palavra, quando fala da vereda do justo, fala de uma maneira de viver, tem um sentido mais da sua vida, da maneira como você comporta, do jeito que você se mostra para as pessoas, do seu proceder, do seu procedimento. E para o caminho do ímpio, aqui a expressão é uma outra,
que é mais no negócio do caminho mesmo, dos acidentes da vida, por onde a pessoa acaba tropeçando, por isso que ele fala aí, nem sabe em que tropeça. É um conhecimento para compartilhar. Uma outra coisa, outro caminho que não se deve andar é o caminho do Egito. Meus irmãos, vamos lá, abrir Isaías capítulo 31. Profeta Isaías, capítulo 31, versículo 1. O texto diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Na história da redenção aqui, da conquista da terra prometida, da libertação da escravidão, o Senhor tirou o seu povo lá do Egito. E eles estavam numa caminhada, e aqui, nessa altura da história, o Egito já era algo lá para trás. Mas, entretanto, biblicamente, profeticamente, o Egito ele continua significando a mesma coisa que ele significou naquele tempo. Um lugar de escravidão. Não queira caminhar de novo pelo caminho do Egito, porque é lá em que você estava preso. Lá era o caminho, era o local da escuridão. Ainda tem mais. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele faz menção a uma história que aconteceu de um falso profeta chamado Balaão. Olha esse Balaão aqui, ele tem, assim como a Jezabel, eles conseguiram entrar até no Apocalipse, como marca de uma coisa ultra negativa, espiritualmente falando. O apóstolo Pedro, vamos ler esse texto, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Aqui o apóstolo está fazendo a referência a algo extraordinário. Eu quase busquei aqui, segunda epístola de Pedro 2,15. Os quais... Olha, meus irmãos, o cenário aqui é o seguinte, ele está falando de falsos mestres, tá? Que introduz falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Ele vai lá no 14, ele estava dizendo assim que essa gente tem os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Será que tem obreiros no nosso tempo que são assim? Só fala em dinheiro. Filhos da maldição. E diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O apóstolo Pedro, ele pegou aqui uma força muito grave aqui, né? O apóstolo Pedro, ele não, como diz os jovens aí, né? Ele não alisa, né? Ele bate mesmo, né? Então não ande pelo caminho desses aí que apregoam falsas doutrinas. Dia desses conversávamos ali com o pastor Osmar, e quem traz confusão no meio cristão,
com doutrinas, são os teólogos, são os figurões, porque ninguém vai ouvir, vai dar atenção para uma pessoa que não tenha significância no meio eclesiástico. Então, o inimigo ele elege principalmente a esses para atacar, para seduzir. O inimigo, uma das expressões que, aí eu volto aqui com os judeus, que eles falam, quando eles estudam a palavra aqui, diz que a expressão da serpente lá está associada à sedução, que coloca coisas à frente da pessoa para negociar aquilo ali. Não dê atenção a esses falsos mestres que disseminam doutrina. É um caminho por onde você não deve andar. Gente, nos nossos tempos, a gente tem visto uma coisa. Já falamos aqui que não devemos retomar o caminho do Egito, para o tempo ali onde você estava preso numa escravidão, na escuridão. Mas a gente sabe que o inimigo, ele trabalha para atacar e para fazer com que a gente dê mau testemunho, porque quando é muito pior você dar um mau testemunho, porque você afeta uma grande comunidade, uma grande quantidade de gente à sua volta. Se só você comete o pecado, você se repara com Deus individualmente, acabou a questão ali. Mas se você dá um mau testemunho e você afeta outras pessoas, você pode destruir uma comunidade de fé com aquela sua atitude. E muitas das vezes que a gente tem visto que isso tem acontecido por causa de disseminação de falsas doutrinas, de gente que apregoa, como a história aqui desse falso profeta Balaão, que o apóstolo Pedro menciona aqui. E não volte pelo mesmo caminho que você andou então. Olha, não vá pelo caminho refazendo atitudes passadas. Salomão ele fala aqui em outro ponto do texto, disse, não diga que os tempos antigos foram melhores do que o de hoje, porque isso você fala com falta de sabedoria. O Senhor está te dando a mão coisas para você fazer, e você faça o melhor com aquilo que você tem na sua mão. Não vá pelo caminho refazendo atitudes passadas. Vamos lembrar que depois que você encontrou Jesus, a nossa atitude tem que ser como daqueles magos lá, aqueles sábios que vieram do Oriente e trazendo presentes para o Senhor. Eles deixaram ali a sua oferta e não voltaram pelo mesmo caminho para voltar lá para o palácio de Herodes. Que ele falou, volta aqui. Não, segue em frente. Se vocês for ler essa história do Balaão aí, vocês vão ver que o problema ali, que houve uma questão que foi desobedecido, também uma ordem que o Senhor tinha dado para um profeta. E aconteceu algo muito ruim, né, com esse profeta. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós vemos essa questão de falsos profetas, de disseminação de falsas doutrinas, muito exagerado, dá muito e cada vez piorando mais. Você olha cada questão absurda que você não entende. Aqueles irmãos do Instituto Antigo, Instituto Cristão de Pesquisas, eles examinam a matéria que chamam apologética, é a defesa da fé. Eles examinam coisas que estão acontecendo no cenário religioso e eles mostram as falsas doutrinas que têm surgido. Coisas assim extraordinárias. Unção do riso. Já viram isso? Isso é uma das coisas, né? Para a gente não ficar aqui enumerando uma lista interminável de questões, mas esses falsos ensinos, mas tem coisa ainda muito forte nesse caminhar ainda, que são as questões dentro desses falsos mestres que o apóstolo Paulo fala. Porque eles inventam isso, ou eles aproveitam as oportunidades que a sociedade acaba ensejando para eles. Olha, estamos vivendo um tempo em que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3,
2 Timóteo 4:3. Timóteo era um pastor, era um ministro da palavra, que tinha sido orientado, né, pelo apóstolo Paulo a cuidar de ovelhas. E no capítulo 4, versículo 3 da segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz assim, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus maus desejos. O que é isso aqui? Eu estou dizendo, irmãos, que os falsos mestres, eles não inventam a situação, eles se aproveitam da situação, de um determinado contexto. Meus irmãos, o mundo não suporta ouvir a palavra. Quantas igrejas em que não se fala nada de pecado. É tudo que você pode, você consegue, você está por cabeça e não por cauda, você tem o poder, você é imagem e semelhança de Deus, você nasceu para vencer. E dão inputs de autoajuda para as pessoas sem um fundamento bíblico, completamente aniquilando a mensagem de Deus, transtornando o evangelho em algo que ele não é. Não reconhecendo que nós nascemos com essa deformidade, que o Senhor, precisamos de um milagre de Deus na nossa vida para andar pelo caminho da justiça. Quantas vezes a gente não vê aquelas situações aí que eles gostam de armar aqueles debates em programas de entrevistas, aí traz lá um doutor, uma pessoa com um conhecimento extraordinário na área da ciência, e traz lá um religioso, às vezes um pastor com uma formação assim meio rasa, para debater com a fera daquelas lá. Eles querem fazer com que o evangelho seja envergonhado. Às vezes as pessoas com pouca leitura, né, até semi-analfabeto, com dificuldade de compreensão das coisas, entra numa fria dessa, né? Foi convidado para um debate, uma coisa assim. E eles começam a colocar aquelas coisas, e é um processo de relativização dos valores que a Bíblia, que Deus nos traz e que estão na sua palavra. É uma relativização total. Não tem nada a ver, não é bem assim. Tem um poeta popular, falecido já, nos meus tempos de Egito, eu aprendi tocar algumas músicas desse, que ele tocava junto com o Toquinho, Vinícius de Moraes. Ele escreveu uma música chamada Testamento. Um pedaço da letra diz assim: você que só ganha para juntar, o que há? Diz para mim o que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. É algo terrível. Parece que ele está olhando aquele, né? Ele está falando do túmulo. Que a pessoa passa a vida correndo atrás das circunstâncias materiais, do sustento. Ele diz assim, você só ganha para juntar, né? A palavra de Deus diz que a gente também ganha para usufruir. Para usufruir. Uma conhecida minha veio certa vez conversar, falou, olha, o meu marido ajuntou um dinheiro aí e tal, e a gente estava pensando em viajar, mas, poxa, ia queimar todo esse dinheiro. Eu falei, então, o que você vai fazer? Você vai ajuntar o dinheiro para depois você
e viajar depois com o dinheiro que você vai juntar? Vai agora e já junta o dinheiro depois. É claro que são pessoas que tinham uma situação financeira diferenciada, né? Mas refletindo sobre isso aí. Mas a pessoa... Gente, o Senhor dá aquilo para nós como bênção, para que você possa usufruir também. Não vá desperdiçar, dissipar aquilo que Deus colocou na tua mão, mas use bem. Use bem. Aquilo que veio à tua mão serve para a tua bênção e para que você possa abençoar as pessoas também à sua volta. E aqui, o que é que o justo faz? Que justo é esse aí, que a gente não estava achando na equação aqui? Que o Senhor falou que todos pecaram, mas que também nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esse justo é aquele que entrou nessa jogada que o Senhor preparou aqui, né? Deus preparou uma nova aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora. Esse justo que está lá, no meu entendimento aqui, não sou eu. Esse justo aqui, que o Senhor está revelando para nós. Deus preparou uma nova aurora e proporcionou em seu Filho o justo, o caminho para que andando nele, alcancemos o dia perfeito, em que estaremos com ele. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é esse caminho. É ele que o Senhor preparou para que a gente ande nele. O Senhor também, as obras que o Senhor que tem, o Senhor fala na carta que Paulo escreveu aos Efésios, fala que essas boas obras foi Deus que preparou para que a gente ande nela. A luz da aurora é o primeiro raio de sol que aparece de manhã. E vai, à medida que vai passando os minutos, vai clareando, vai clareando, vai clareando. E o primeiro sinal dessa alegria, né? Eu não sei que a gente que mora no lugar onde tem muitos pássaros, a gente começa a escutar os pássaros cantar, a natureza com aquela alegria, se movimentando, a vida pulsando, né? Aquela coisa bonita que Deus criou. E chega uma hora que está o dia lindo, perfeito, maravilhoso. E a gente vai desfrutar daquele dia. Aquele dia não é para você pegar e guardar no seu bolso, ou na sua conta de poupança. Não, vai desfrutar aquele dia que o Senhor te deu, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Vem a noite, né, Daniel? Em que não se pode trabalhar. Trabalhemos enquanto é dia. O Senhor deu esse dom para a gente. Ele deu Jesus, deu seu Filho. E deu o caminho iluminado, esse caminho que vai se revelando na nossa vida e vai tirando de nós aquela deformidade que a gente tinha por causa do pecado. Olha, Malaquias 4:2, o Senhor fala assim: mas para os que temem o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. É algo extraordinário. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o Apocalipse fala, né, nas linguagens escatológicas, que o sol vai escurecer. Eu fico pensando assim, o que pode escurecer o sol, né? Só uma coisa mais forte que o sol. Tem um hino do cantor cristão que fala assim: luz para a qual o sol é trevas. Quem pode encarar? Quem pode olhar para aquele que criou o sol? Por isso que o sol vai perder, digamos assim, a importância nesse cenário. Ó, gente, e eu falo isso e eu falo pela Bíblia. Eu não falo da minha cabeça, né? Olha lá, o projeto de Deus para o homem caído é formar de novo a imagem do seu Filho nele. Aquela glória lá, aquele negócio lá que eu falei aqui no começo, que aquela roupa que nós perdemos, aquela glória, aquele brilho que acabou, o Senhor vai restaurar aquele brilho de novo. O Senhor ainda fala na sua palavra aqui, o profeta Isaías mesmo, que o Senhor vai viver, o seu povo vai ter a vida como a da árvore. Uma pessoa com 100 anos vai ter considerado ainda um bebê, criança, sem discernimento, inocente ainda.
Porque Ele vai mudar tudo isso aqui. Quando o Senhor Jesus voltar, isso aqui vai transformar completamente. Porque o Senhor está formando de novo em nós a imagem do Seu Filho, restaurando aquela imagem e semelhança que Ele colocou lá no começo, antes da queda. A glória do início. O Senhor Jesus, a oração que Ele faz lá, está registrada lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele fala, dá de novo para mim a glória que eu tinha no início. Porque o Senhor Jesus veio ele estava em carne e osso, que Ele estava como homem. Mas o Senhor foi de novo glorificado, assunto ao céu. Né? E Ele sabia que isso ia acontecer, que aquela coisa era temporária. E Ele orava pelos discípulos, orava por nós, para a gente entender que aquilo que aconteceu com Ele vai acontecer conosco também. A glória que o Senhor nos deu no início, o Senhor vai restaurar de novo na nossa vida. Mesmo que você já tiver partido desse mundo, porque o Senhor garante e assegura que aqueles que são seus, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor vai restaurar e tirar cada um de dentro do reino dos mortos e trazer de novo a vida, dando um novo corpo glorificado, uma coisa sem precedente. A glória que tinha no início era uma comunhão plena que o homem tinha com Deus. O Senhor vai restaurar de novo. E aí, meus irmãos, é aquela luz da aurora que Jesus veio trazer e que vai brilhando cada dia mais, se mostrando para a gente esse descortinar extraordinário. E toda a natureza, os pássaros, tudo vai glorificando a Deus. A vida vai pulsando novamente. Esse mundo vai mudar completamente de jeito, até que a gente vai encontrar. O João, ele fala aqui de Jesus Cristo, o justo. Em primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, versículo 1, ele fala de Jesus Cristo, o justo. Então, o justo, esse justo que tem o caminho, que vai mostrando e abrindo a luz da aurora, para que cada dia mais a gente vai calorando. Meus irmãos, capítulo final do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, ali tem uma descrição da cidade santa, de que o Senhor está fazendo, Ele está tocando esse projeto, meus irmãos. Pensem bem essa coisa conosco. O Senhor está tocando esse projeto aqui em paralelo. Muitos não estão se atentando para as coisas que acontecem aqui, porque estão andando na escuridão ainda e não sabem nem no que está tropeçando. Mas o Senhor está fazendo as coisas acontecer, as coisas estão indo. E lá no finalzinho, né, no último capítulo aqui, lá no capítulo 22 do livro de Apocalipse, ele diz assim, olha, versículo 4, ele fala que verão o seu rosto. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. É o que eu falei, que o sol vai ser um elemento secundário. Porque o Criador do sol está conosco. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E o que a gente faz com isso? Sabendo então que a vontade de Deus, sabe qual é? Sabe o que Deus quer com tudo isso aqui? Nesse negócio do nosso caminho? Ele quer que a gente se junte a esse justo. Que a gente trilhe com ele por esse caminho. Aqueles outros caminhos em quais não se deve andar, não andemos nele. Não voltemos para as mesmas coisas que a gente praticava antes. Soltemos as amarras lá que a gente tinha lá no Egito, espiritualmente falando. O Senhor nos quer com Ele, nesse lugar aqui. O Senhor, Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E aí a gente chega ao final da equação aqui. Resolvemos a equação. Como é que você deixa de ser injusto e passa a ser justo? Porque o justo te justificou. Ele está transferindo a sua justiça para nós. Para que a gente, o abraçando,
passemos a andar pelos seus caminhos, que é um caminho como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia do Senhor, quando a gente vai estar com Ele. E o que a gente faz com isso, meus irmãos? O que a gente faz com isso? Não sei se tem alguém aqui que ainda não achou esse caminho. Mas pense nisso. Pense nisso. O Senhor está tocando o seu projeto para a humanidade. Vai chegar um momento em que ou nós seremos como aquele que anda e nem sabe onde está, tropeça e nem sabe onde está tropeçando, ou nós somos daqueles que trilhamos pelo caminho do justo, cuja vereda pela vereda do justo, cuja é como a luz da aurora, que brilha, 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 até ser dia perfeito. Que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um aqui, e que quem não teve ainda essa decisão possa fazê-lo, porque é urgente, é urgente. O irmão Fernando, ele trouxe aqui um dado, 2 bilhões e 400 milhões de escrituras distribuídas desde a história dos Gideões. Os Gideões começou no século XIX, finalzinho do século XIX, as distribuições começaram no início do século XX, e por volta de 2001, nós completamos 1 bilhão de Novos Testamentos distribuídos. Demorou 100 anos para distribuir 1 bilhão. O segundo bilhão demorou 20 anos. Quem é que está fazendo isso? Não é o meu braço, não é o braço do Fernando, não é o braço das irmãs auxiliares. É Deus tocando o seu projeto, para que mais pessoas encontrem essa vereda do justo, para que ele vá trilhando e brilhando até que seja dia perfeito. E Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Osmar, pelo privilégio de estar compartilhando a palavra aqui com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aí está, Senhor, a tua palavra. Que aquilo, ó Deus, que não porventura veio de ti, que possa ser afastado do coração, da mente das pessoas, e que somente aquilo que o Senhor quer comunicar, ó Deus, fique firme e vivo na mente e na alma de cada um. Obrigado, Senhor, por esta comunidade de fé, que os seus membros aqui, Senhor, possam prosperar no conhecimento do Senhor. E por meio desse conhecimento, vá alcançando este bairro, para que mais pessoas encontrem aqui, Senhor, a vereda do justo, e por ela vão andando em nome de Jesus. Amém.